Eu queria começar, pessoal, pedindo a atenção de vocês, já que meu tema é globalismo, eu queria começar pedindo a atenção de vocês para um vídeo de posse da atual presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, que consequentemente pela Constituição Federal ela também se torna representante do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, ela além de ser uma ministra do STF, ela também dirige o órgão fiscalizador de todo o Poder Judiciário. Então eu queria iniciar com vocês, é rapidinho o vídeo. Mas é certo que se modificaram na raiz os paradigmas antes adotados. Exauriram-se os modelos estatais e sociais antes aproveitados. O sonho de ser feliz e de viver numa sociedade justa é o mesmo, o de sempre. O que e como ser feliz e qual modelo de sociedade justa, este não é o mesmo de sempre. Caetanos e não caetanos deste Brasil tão plural concluem em uníssono. Alguma coisa está fora de ordem, fora da nova ordem mundial. Pessoal, esse é o trechinho que eu queria mostrar para vocês de uma maneira bem sucinta, antes de começar a falar sobre o assunto, tá joia? Esse vídeo tem diretamente a ver com o tema que nós vamos tratar hoje aqui. Eu vou começar falando para vocês a respeito da Revolução Globalista, tá? E por que eu coloquei esse vídeo por aí? É porque ele diz justamente respeito à Revolução Globalista, pessoal. Isso nada mais é do que os slogans que andam sendo utilizados por instituições mundializadas, por assim dizer, vou criar esse neologismo aqui. E as palavras da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, elas são bastante preocupantes, porque elas demonstram que as nações elas não têm mais condições de resolver os problemas das sociedades, que algo está fora de ordem, que fora da ordem significa estar fora da ordem mundial. Então eu vou passar aqui rapidamente com vocês por instituições globalistas, instituições da nova ordem mundial, como por exemplo a ONU, que dá suporte a todo esse tipo de discurso. Mas para ser bem sucinto, eu vou começar a tratar sobre o tema que me cumpre. A Revolução Globalista foi um artigo escrito no periódico Digesto Econômico pelo professor Olavo no mês de outubro de 2009. Qual é a ideia sucinta que esse capítulo nos traz? Primeiro, que para você compreender alguma coisa dos fenômenos políticos atuais, é necessário você saber compreender qual é o conceito de revolução. E a segunda ideia que esse capítulo traz é justamente sobre o conceito em si de revolução. O professor Olavo cita nesse capítulo alguns fatores pelos quais se cria uma enorme confusão, seja na opinião do senso comum, seja até mesmo nos meios acadêmicos, em torno do que é o conceito de revolução. Então, nesse capítulo, pessoal, ele começa falando que o discurso revolucionário ele procura muito aproximar eventos e fatos históricos, tratando-os como sendo revolução, quando na verdade algum desses eventos históricos não foram uma revolução no sentido técnico da palavra. Então ele cita o que, dizendo? Ele começa, para esclarecer um pouco mais sobre isso, citando o exemplo de um historiador americano chamado Crane Bratton. Esse historiador ele escreveu um livro chamado The Anatomy of the Revolution, ou seja, a anatomia da revolução. E nesse livro o que é que o Crane pretendia? Bom, ele pretendia pegar 4 eventos históricos, 4 grandes eventos históricos, e ver o que tinha de comum entre aqueles eventos históricos para poder extrair um conceito do que vem a ser revolução. Mas vejam bem, pessoal, o Crane partiu de premissas falsas, porque quando ele foi analisar esses eventos históricos, ele colocou lado a lado Revolução Norte-Americana e Revolução Inglesa,
De outro lado, Revolução Russa e Revolução Francesa. São fenômenos, pessoal, bem distintos entre si. Apesar de aparentemente terem algo de comum, e o que tem de comum entre esses 4 momentos revolucionários históricos? Bom, é simples. Todos esses 4 movimentos, eles de fato têm caracteres comuns que os ligam, mas também têm diferenças substanciais profundas entre eles. Então a Revolução Russa, assim como a Revolução Inglesa, elas queriam mudar um sistema político vigente. A Revolução Francesa, assim como a Revolução Norte-Americana, elas queriam sim mudar um sistema político vigente. Mas será que só essa característica, por si só, de você querer mudar um sistema político vigente, é o suficiente para que a gente caracterize esses fatos históricos como sendo todos 4 revolucionários? Ou será que existem diferenças substanciais entre eles quando a gente começa a fazer uma análise das estruturas de poder dentro dessas revoluções? Pessoal, é justamente isso que o professor propõe no capítulo. Ele propõe separar e distinguir o que foi Revolução Russa e Revolução Francesa, o que foi a Revolução Inglesa e a Revolução Norte-Americana. E como é que se faz essa distinção? Bom, é muito simples. Seja na revolta dos nobres contra os reis na Inglaterra, seja na época da Revolução Gloriosa, também na Inglaterra, seja na época da Revolução Americana, no século XVIII, lá por volta de 1780, todos esses 3 fatores, pessoal, todos esses 3 grandes fatos históricos, eles realmente queriam mudar um sistema político vigente, mas eles paravam por aí. Eles não advogavam, como os outros 2, a Revolução Russa e a Revolução Francesa, uma mudança total no comportamento da sociedade. E era isso que pretendia os modelos russos e os modelos franceses. Foram modelos sanguinários, devastadores, avassaladores, diferentemente do que ocorreu nos outros 2 fatos históricos citados. Houve derramamento de sangue na Revolução Inglesa? Sim, houve. Houve derramamento de sangue na Revolução Americana? Sim, houve. Mas não eram fatos que... não eram, na verdade, consequências que estavam dentro de objetivos a serem perseguidos. Vejam bem, a Revolução, como eu estava antecipando para vocês, a Revolução Inglesa, quando os nobres se rebelaram contra os reis, no fundo, eles estavam querendo uma diminuição do poder central. Quando houve o mesmo na Revolução Americana, no fundo, eles também estavam querendo reduzir um poder central. De quem? Da coroa inglesa. Ao passo que nos outros fenômenos, nos outros fatos históricos, o mesmo não ocorria. Se a gente citou que há de comum entre essas 4 revoluções o fato de quererem mudar um sistema político vigente, os modelos franceses e russos foram bem além de meramente mudar o sistema político vigente. Eles foram adiante, eles advogavam mudar a moral, eles advogavam a mudar até mesmo o íntimo de cada ser humano. Eles queriam uma completa mudança da sociedade. Enquanto que os outros movimentos do modelo anglo-saxão, eles tinham muito mais uma preocupação em compelir os estados e os governantes a aceitarem a tradição popular, a continuarem admitindo o direito consuetudinário, ou seja, aquele direito que já é praticado ao longo do tempo. Vocês verificam então, pessoal, que o modelo anglo-saxônico, ele é um modelo que ele se limita a tratar sobre o sistema político. Ele não quer reformas profundas na nossa sociedade. Ele não quer que a sua moral seja alterada para que você assista na televisão uma determinada propaganda e comece a se comportar daquela maneira.
O André vai falar sobre isso no capítulo de manipulação, quando ele for citar rapidamente o tema engenharia da complacência, sem dúvida alguma. Então, pessoal, esses conceitos, eles são confusos por isso. Geralmente as pessoas que dominam o nosso meio intelectual e a nossa propaganda, ou seja, a mídia, elas tentam fazer essa confusão proposital. Revolução na atualidade ganhou um ar de algo bom. E eles se aproveitaram disso, porque realmente a Revolução inglesa e a Revolução americana trouxeram sim bons resultados. Mas se aproveitaram dessa peste positiva que o termo carregava nessas épocas citadas para transformar esse conceito em algo sanguinário, avassalador, violento, como eu já tinha adiantado para vocês. Então essa é a ideia básica desse primeiro capítulo que eu tratei com vocês, a Revolução Globalista. Perdão. Eu queria citar aqui um trecho para vocês exatamente sobre o que eu acabei de falar, porque entendi que seria importante de deixar aqui registrado para vocês. Então vou ler rapidinho aqui, não vou me alongar muito na leitura. O professor Olavo fala o seguinte: todos os equívocos em torno da ideia de revolução vêm do prestígio associado a essa palavra como um sinônimo de renovação e progresso. Mas este prestígio advém precisamente do sucesso alcançado pelas revoluções, entre aspas, inglesas e americana, que no sentido estrito e técnico, com que emprego a palavra, não foram revoluções de maneira alguma. Então, pessoal, é isso justamente que queria deixar de mensagem para vocês nesse capítulo. Esses conceitos confusos, eles partiram de uma confusão semântica, feita por movimentos que dominam, que têm amplo poder econômico no mundo e que propositadamente tentam perturbar a forma como a gente enxerga a realidade que nos cerca. Mais adiante, pessoal, o professor Olavo fala como essa estratégia é maquiavélica, suja e profunda, a ponto de enganar até mesmo liberais e conservadores. Ele diz o seguinte: bom, muitos liberais e conservadores mantêm um discurso anticomunista, até mesmo por vezes anti-social-democracia. Mas, por outro lado, parece que ainda liberais e nem conservadores ainda conseguem compreender de uma forma mais profunda o fenômeno da revolução globalista. E nesse ponto, a partir do momento dessa ignorância quanto a um fenômeno muito maior, um fenômeno macro, muito mais, com amplitude muito maior, algumas vezes os próprios liberais e conservadores acabam por reforçar e ajudar a agenda globalista quando estão, por exemplo, lidando com ideias anticomunistas. Se não, vejamos um exemplo para que a gente possa compreender melhor. O narcotráfico, pessoal. Quantos de nós aqui não já chegamos a pensar? Bom, o narcotráfico ele é um problema que não pode ser resolvido somente pelo governo brasileiro. É necessário uma cooperação dos demais governos que fazem fronteira com o nosso país para que a gente possa ter um controle maior em cima desse assunto. Será que esse discurso é globalista? Segundo o professor Olavo de Carvalho, sim. Segundo o professor Olavo de Carvalho, ele deixa bem claro e relembra a todos que Aristóteles, René Descartes e o matemático Leibniz possuem um método de enfrentar problemas. Esse método é amplamente conhecido por muitos de vocês. É o método de você ter um problema e fracioná-lo em pequenos pedaços para a partir daí começar a combatê-lo. Então, pessoal, dentro dessa lógica aristotélica, descartiana ou mesmo leibniziana, como é que você quer ampliar o problema para começar a combatê-lo?
a esses exemplos que a gente vê no mundo, o combate ao narcotráfico é ampliando o problema, é dizendo que nós não temos capacidade para resolvê-lo e resolvendo incluir outros governos para poder regular o assunto? Será que a gente já teve algum exemplo no mundo a respeito disso? Sim. As cidades americanas seguiram um rumo totalmente oposto. Elas fracionaram o problema para só então começar a atacá-los. Não é à toa que nos Estados Unidos a gente tem sistemas penais vinculados a cada estado. Então o Texas pode ter pena de morte, enquanto que um outro estado lá dos Estados Unidos pode admitir, por exemplo, a liberação das drogas. Mas a ideia geral desse sistema é: vamos fracionar o problema para poder começar a combatê-lo e atacá-lo com mais eficácia. Diante dessa lógica aristotélica, então, pessoal, esse discurso globalista, ele não tem razão de existir. Ele é um mero argumento sem qualquer materialidade concreta que possa dar suporte. Então, a advertência que o professor deixa nesse capítulo é essa: nós temos que ter cuidado com os movimentos globalistas, porque muitas vezes até mesmo os liberais e conservadores são levados a repetir discursos que vão de encontro à agenda globalista, mesmo quando a gente está falando contra o narcotráfico, que, querendo ou não, é uma ideia revolucionária. Hoje em dia nós temos aqui na América Latina um grupo revolucionário, que é as Farc, que é responsável pela maior parte da distribuição desse produto ilegal que eles cultivam. Então, apesar do narcotráfico, sermos contra o narcotráfico, ser também uma ideia antirrevolucionária, ao mesmo tempo o nosso discurso não pode deixar que se encaixe dentro da revolução globalista. Nós temos que ter conceitos bem determinados para que a gente não advogue ideias contra as quais a gente se opõe. No capítulo seguinte, o professor Olavo vai falar sobre um artigo cujo título é Onipresente e Invisível. Eu vou começar falando para vocês aqui sobre o final do capítulo. Se vocês abrirem aí no meu livro, é a página 164, se alguém... 64. Se alguém tiver uma versão anterior ou posterior, pode ser uma página diferente. Mas eu vou começar falando com vocês, nesse capítulo, sobre a última frase desse livro. Elas são apenas 2 linhas. E diz o seguinte, o professor Olavo: o sonho de Antônio Gramsci, ou seja, o poder onipresente e invisível, já é uma realidade em todo o mundo ocidental. Começando com essa frase, pessoal, eu vou retornar ao começo do capítulo para tentar dissecar um pouquinho os motivos que o professor Olavo aponta para chegar a essa conclusão final de um poder onipresente e invisível. Se vocês observarem no meu livro, é a página 163. Na página 163, o professor começa a citar determinados fatores que vão de encontro à criação de um poder onipresente e invisível. O primeiro fator que ele cita aqui, pessoal, diz respeito à complexidade crescente da administração pública. Ou seja, cada vez mais a sociedade exigindo a presença do Estado. Muito Estado para resolver qualquer problema. Certa vez eu li uma pesquisa de que 8 em cada 10 pessoas, quando são arguídas sobre problemas sociais, respondem que a solução tem que partir do Estado. Ou seja, essa crescente demanda da sociedade por uma administração pública maior tem levado a controles ridículos. E a gente pode perceber esses controles até aqui mesmo na nossa cidade. O professor fala o seguinte: a crescente dessa administração pública ela é fortalecida pela sobrepujança da tecnologia, das formas de controle, dos registros dos nossos dados enquanto cidadãos, que todos esses mecanismos têm sido utilizados por esses governos para limitar cada vez mais a nossa liberdade. A nossa liberdade de ser, a nossa liberdade de existir, a nossa liberdade de nos expressarmos, a nossa liberdade de uma maneira geral, enfim.
Perdão. A segunda ideia, pessoal, o segundo motivo pelo qual o professor aponta o surgimento desse poder onipresente e invisível está descrito aqui no ponto 2 da mesma página. Eu vou ler para vocês. Eu vou fazer uma carinha porque todos vocês já conhecem muito bem esse beabá. A progressiva concentração dos meios de comunicação na mão de um reduzido número de grandes grupos econômicos íntimos do poder estatal. Quem é que não sabe disso aqui, hein, pessoal? Quem é que não sabe que os poderes de comunicação estão todos entregues na mão desse pessoal? Quem é que não sabe, pessoal, que a Constituição diz que o serviço de áudio, difusão, de telecomunicação é um serviço estatal? Quem é que não sabe disso aqui? Então esse mecanismo, pessoal, ele tem sido muito importante para desenvolver um poder onipresente e ao mesmo tempo invisível, porque a gente recebe a influência das propagandas da televisão, a gente recebe a influência dos formadores de opinião, que nesse segundo ponto o Olavo também fala. Ele não fala só da mídia em si, mas também da necessidade que esse grupo viu de constituir um corpo intelectual que pudesse orientar as propagandas que estão seguindo a agenda globalista. Aqui no Brasil a gente tem propagandas que não seguem apenas a agenda globalista, mas também a agenda revolucionária como um todo, vocês sabem bem. OMO convoca pais e mães a fazerem recall de todas as brincadeiras que reforcem clichês sobre gênero, com o objetivo de ressaltar a importância da experiência e do desenvolvimento das crianças. E busca convidar pais e mães, nesta data tão especial, a incentivarem seus filhos a se divertirem sem se preocupar com cores, regras ou padrões. Junte-se à OMO na campanha pelo direito de toda criança de se sujar e brincar livremente. Na minha infância, eu fui muito elogiada, como a maioria dos meninos, eu acho, pela beleza. Os meninos sempre falaram, você é corajoso, você é forte. Os meninos são mais elogiados de corajosos. Quando a gente fala que a mulher é bonita, ela é bonita pra continuar nesse padrão que ela tem que ser bonita pra arrumar um marido e cuidar de casa. Eu não sou princesa, não quero ser princesa. Então ele finaliza dizendo o seguinte: em todo o Ocidente, não há, por exemplo, um só grande jornal ou canal de TV que não trate toda a oposição às propostas gaysistas e abortistas como uma conduta aberrante e criminosa, dando a impressão de que os novos códigos de comportamento que se deseja implantar são consensos universais milenares. E é isso mesmo, pessoal. Quando a gente abre lá o encontro com o Antônio Gramsci feminino, ou o encontro com Fátima Bernardes, é isso que vocês podem perceber, pessoal. É muito simples vocês verificarem que aqueles comportamentos que, lamento dizer, são aberrações físicas, inclusive, que esses comportamentos são trazidos hoje em dia para a nossa sociedade como sendo um bom modelo de conduta, como sendo algo aceitável. E nos parece até mesmo que é um comportamento milenar, porque a forma como isso se coloca é tão persuasiva de uma forma que dá a impressão que realmente já é um comportamento e uma conduta que estão consolidados ao longo dos anos. Por último, pessoal, ele fala aqui justamente na engenharia da complacência a respeito do poder da comunicação social. Mas esse tema vai ser tratado, eu creio, pelo André um pouquinho no capítulo sobre manipulação. O último fator que ele cita é o ponto 3, aqui no meu livro está na página 63 e 64. E o ponto número 3, que o professor Olavo cita, para que é, pessoal? Estou fazendo o tempo todo raciocínios platônicos com vocês, retornando para a gente não perder o foco do que é isso. Esse terceiro ponto ele diz respeito a estratégias para o surgimento de um poder onipresente e invisível, certo? Esse terceiro ponto que o Olavo fala, ele aborda a queda da União Soviética. Pessoal, a União Soviética por muito tempo representou o ideal comunista no mundo. Sem dúvida alguma, o rompimento daquela organização maquiavélica, ela deixou muitos comunistas isolados pelo mundo. Uma massa de militância enorme ficou meio que sem direção alguma. Acontece que os globalistas se aproveitaram dessa militância.
E hoje em dia, eles conseguiram organizar de uma forma que isso virou um monstro. A qualquer momento, a esquerda revolucionária e o movimento globalista conseguem arregimentar pessoas ao redor do mundo inteiro e botar esse pessoal nas ruas, e isso funciona como uma forma de pressão psicológica nunca antes vista, talvez, na história da humanidade. Como isso acontece, o professor Olavo não cita aqui nesses artigos específicos. Ele trata em outros artigos, eu não vou me deter a eles porque o tema é aqui, mas vocês todos bem sabem que fundações globalistas como a Rothschild Company, como a família Rockefeller, como o Instituto e a Fundação Ford, todas essas instituições claramente globalistas, elas apoiam movimentos sociais que possuem o objetivo de difundir a agenda que eles pretendem ao redor do mundo. Então aqui, por exemplo, a gente tem algum grupo social que recebe financiamento desse pessoal? Tem. Procurem saber o que é o Kizomba. Procurem saber quem financia esse grupo aqui. Então, pessoal, esses são os 3 fatores que o professor Olavo catalogou para finalizar justamente dizendo isso. O sonho de Antônio Gramsci, o poder onipresente e invisível, já é uma realidade em todo o mundo ocidental. Eu vou fazer uma rápida recapitulação com vocês do porquê. Por que o sonho de Antônio Gramsci já é uma realidade? Primeiro, porque nós temos uma necessidade, a sociedade como um todo, crescente da máquina pública do Estado, e isso importa em trazer necessariamente controles e limites à nossa liberdade. Segundo, porque todo o sistema de comunicação está dominado, ao passo em que se formou uma espécie de elite intelectual para orientar como é que vai ser o marketing e a comunicação dessas agendas, sejam elas revolucionárias, sejam elas globalistas. E terceiro, pessoal, porque a queda e o fracasso da União Soviética representou um novo ponto de início da esquerda mundial. Eles precisavam se reorganizar de alguma forma, já que aquele ideal pelo qual eles lutaram durante tanto tempo tinha ruído. Então, sucintamente sendo esses os motivos, eu passo ao terceiro capítulo, Lula planetário. O próximo tem o título Quem Inventou o Brasil? Lula planetário, quem inventou o Brasil? Obrigado, Edson. Pessoal, muito embora esse artigo tenha o título Lula planetário, a maior intenção desse artigo não é falar sobre o nosso grande, nunca antes visto na história desse país, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai falar sobre instituições globalistas. E ele vai falar sobre uma instituição globalista que está num avançado processo dentro do planeta Terra, que são as Nações Unidas. Para poder começar a falar sobre isso com vocês, eu queria ir, pessoal, lá para a nota da organização desse capítulo, que foi uma nota que o Felipe Moura Brasil fez aqui. Eu vou dizer para vocês aqui no meu livro. Está na página 241. Eu queria começar falando sobre esse trecho aqui da nota organizadora, porque há pouco eu falei de famílias como Rothschild, Ford, Rockefeller, e eu queria que vocês vissem, dito pelo próprio David Rockefeller, o que ele tem a falar a respeito disso, e se ele carrega algum sentimento de culpa. Eu estou na página 242 e é a nota 6 do organizador. Diz o seguinte: o banqueiro norte-americano David Rockefeller, patriarca dessa família, confessa na página 427 do livro autobiográfico dele, chamado Memoirs, confessa o seguinte, abre aspas, hein, pessoal? Isso quem fala é o David. 64. Abre aspas.
Por mais de um século, extremistas ideológicos provenientes dos dois polos do espectro político apoderaram-se de acontecimentos amplamente divulgados como o meu encontro com Fidel Castro para atacar a família Rockefeller pela excessiva influência que dizem que temos sobre as instituições políticas e econômicas americanas. Alguns acreditam que somos parte de um grupo secreto de conspiradores que estamos trabalhando contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando minha família e eu como internacionalistas e afirmando que conspiramos com outras pessoas ao redor do mundo para construir uma estrutura global, política e econômica mais integrada. Um mundo unificado, se quiser chamá-lo assim. E agora eu chamo a atenção de vocês para o último trecho. Se esta é a acusação, declaro-me culpado e tenho orgulho da minha culpa. Então, pessoal, vocês podem encontrar esse trecho na página 427 da autobiografia do David Rockefeller, Memoirs, lançada em Nova York. Aí eu pergunto para vocês, isso é teoria da conspiração, né? Ok. Vejam então também o livro de um rapaz chamado Herbert Marcuse, responsável pela Revolução Sexual, ele que era representante da Escola de Frankfurt. Vejam também a quem ele agradece no livro Sociedade Unidimensional. Vejam o que ele escreve nos agradecimentos dele lá, à família Rockefeller. Então, pessoal, eu começo falando sobre as instituições globalistas com um trecho de um daqueles que é apontado como sendo um grande globalista. Só para vocês terem uma pequena ideia, pessoal, a família Rothschild e a família Rockefeller, elas são donas de boa parte dos dólares que estão no mundo. A família Rothschild, a Rothschild Company, ela inclusive ela é originária de banqueiros. Então eles possuem muitos dólares acumulados. Estimam que só a família Rothschild detém cerca de centenas de trilhões de dólares pelo mundo. Voltando aqui para o nosso grande capítulo Lula planetário, essa autoridade avassaladora globalista, pessoal, ela tem influenciado as nações de uma forma muito maquiavélica. Muitas vezes de uma forma muito sutil, como por exemplo o discurso contra o narcotráfico que eu acabei de citar para vocês, que muita gente, inclusive pessoas de boa intenção, acabam por se deixar levar por esse tipo de raciocínio. E as duas únicas nações que têm se oposto no mundo a esse novo governo mundial são os Estados Unidos e Israel. Acontece que os Estados Unidos eles vivem um constante vai e vem. Ora, a presidência norte-americana é exercida por um dos representantes do globalismo, ora, essa presidência é exercida por representantes, digamos assim, mais nacionalistas, como é, por exemplo, o atual momento. E o que é que tudo isso tem a ver, ONU, globalismo e Lula planetário? Bom, pessoal, tem tudo a ver. É claro que tem tudo a ver. Não sei se vocês se lembram, mas antes das eleições de 2006, a ONU organizou no Brasil o Fórum Social Mundial. Por que seria? Será que era porque eles tinham interesse de fazer com que o Lula continuasse a dirigir o nosso país? Então o Fórum Social Mundial foi organizado aqui no Brasil, poucos dias antes da nossa eleição. Eu também deveria lembrar para vocês que no mesmo ano de 2006, a ONU tentou por diversas vezes fazer com que o nosso maior presidente dessa história viesse a receber o Prêmio Nobel poucos meses antes da eleição, repito. Não sei se lamentavelmente, mas eles não conseguiram. Pelo menos esse título eles não conseguiram atribuir ao Lula. Curioso falar para vocês que nessa época o título Nobel estava sendo
especulado ser atribuído ao Lula em razão do programa Fome Zero. Pergunto para vocês, esse programa durou muito tempo no nosso país? Como é que foi? Ele terminou? Ele realmente conseguiu atingir objetivos? Ou ele parou pelo meio do caminho e ninguém nunca mais ouviu falar desse programa? É esse tipo de programa que as instituições globalistas dão suporte. Queriam até mesmo conceder um título de prêmio Nobel para um cidadão que criou um programa que tecnicamente se chama charlatanismo. Vulgarmente é conhecido também como um 71, estelionatário e tudo mais. É um programa de mera enganação, pessoal. Então é essa a ideia que o professor traz nesse artigo, e entramos agora no próximo. Quem inventou o Brasil? Até parece que se relaciona com o antecedente, o nome dos artigos. Pessoal, nesse artigo o professor Olavo começa falando sobre uma lição, resume muito bem uma lição que é um livro inteiro do Ludwig von Mises, que muitos de vocês também já devem ter ouvido falar. Esse é um livro que ele fala sobre a sociologia e o sistema político do socialismo. E ele diz sucintamente o seguinte: ele parte de várias premissas para fazer um silogismo básico. Vamos lá. Se todos os meios de produção são estatizados, então não há mercado, certo? Se todos os meios de produção são estatizados, então não há mercado, certo? Se não há mercado, há preços? Não há, pessoal. Porque preço é um valor que eu atribuo para satisfazer o meu interesse quando eu estou adquirindo um produto ou um serviço. Se eu não tenho nem liberdade de ir atrás do produto ou do serviço que eu quero porque ele é estatizado, não existe concorrência, não existe nada disso, então o preço ele vai ser uma mera ficção, criada por alguém, claro. Mas se você não tem um preço definido pelo mercado, obviamente você não pode fazer cálculos em cima desses preços. Se você não pode fazer cálculos de preços em cima de bens e serviços, obviamente você não pode fazer um planejamento econômico. E se você não pode fazer planejamento econômico, como é que você estatiza uma economia? Com base nessa ideia que é do Ludwig von Mises e que o Olavo resumiu nessas premissas rápidas, ele chega à conclusão de que o comunismo nada mais é do que discurso, retórica, oratórica e desprovido de qualquer conteúdo concreto que tenha um mínimo de lógica por trás dele. Perdão. E aí ele começa dizendo o seguinte: que os líderes comunistas, por mais bruscos que eles fossem, eles entenderam imediatamente o que o Mises estava dizendo. E viram que realmente tinha uma lógica. E perceberam que eles não poderiam acabar com o capitalismo. Eles tinham que ser amigos do capitalismo. Ou seja, não é que eles fossem amigos, eles tinham que controlar, porque eles têm essa necessidade o tempo todo de concentrar o poder. Dessa forma, pessoal, se criou uma estratégia dúplice. Dessa forma se tem um plano mundial. Primeiro, um plano com a agenda esquerdista, revolucionária e comunista. Se der certo, bem. Se der certo o comunismo e a economia for, entre aspas, estatizada, o máximo que a gente precisa fazer, ou seja, os amigos do poder, o máximo que eles vão precisar fazer é continuar amigo dos políticos que dominam e participar do capitalismo clandestino, que é um fenômeno que surge dentro desses sistemas. Vocês querem ver um exemplo prático disso? Acontece na Venezuela. Na Venezuela, pessoal, existem mercados clandestinos que vendem produtos e que não faltam, mas só para servidores públicos, é claro. A população comum, um reles mortal, ele não pode ter acesso àquele mercado. Afinal de contas, os amigos do poder têm preferência sobre todos. Se algum dia sobrar do produto do amigo do poder, aí sim a gente pensa em distribuir com o restante da população. Mas é só um exemplo para vocês poderem perceber um pouco melhor sobre isso.
De modo que o plano é o seguinte: se a agenda globalista der certo, ok, a gente parte para o capitalismo clandestino. E se a social-democracia sobrepor-se à agenda comunista, o que a gente faz? Bom, a gente já está dentro do sistema, a gente já ganhou. E agora a gente tem que tratar de impor mecanismos para que a concorrência não venha a nos substituir lá no futuro. Basicamente é isso, pessoal. E o professor finaliza essa ideia dizendo o seguinte: foi então que um grupo de bilionários criou esse plano estratégico de economia mundial. Inventaram a fórmula resumida, ironicamente, pela colunista Edith Roosevelt, ela que era neta do Theodore Roosevelt, e dizia o seguinte: a melhor maneira de combater o comunismo seria uma nova ordem socialista governada por especialistas. Então, pessoal, é justamente isso. É um plano que muitos conhecem como teorias das tesouras, por exemplo. É um plano de dominação mundial onde, se a agenda comunista vencer, ótimo, os amigos do poder partem para o capitalismo clandestino. Mas, de outro lado, se a agenda social-democrata se fortalecer, melhor ainda, está tudo pronto então para que eles possam impor os controles deles contra as eventuais e futuras concorrências. Na China, pessoal, eu falei aqui rapidinho sobre o comunismo, né? Se a agenda comunista vencer, é ótimo, basta os amigos do poder ficarem dentro do capitalismo clandestino. A esse fenômeno na China se atribui um nome, se chama de Guanxi. Guanxi são aqueles amigos do poder, o amigo do ditador. Para o amigo do ditador vale tudo, pessoal. Não interessa se eles estão vivendo uma ditadura. Ele é amigo do ditador. Então ele não vai ter a liberdade dele tão suprimida quanto a dos outros cidadãos. Quem detém o Guanxi não se preocupa se a agenda comunista está dando as cartas na sociedade mundial. E de outro lado, apenas para reforçar e concluir a ideia do capítulo, se a agenda mais social-democrata, se a agenda mais voltada para o globalismo preponderar sobre a agenda comunista, eles já têm tudo na mão para impor controles, impor regulações, impor normas, impor novos impostos, o que eles quiserem, para poder controlar os meios de produção econômica. O professor finaliza da seguinte maneira o artigo: reduzir o leque das opções políticas a uma disputa entre comunistas e sociais-democratas tem sido, há meio século, o objetivo constante dos bilionários inventores dessa nova ordem mundial. Então essa é a ideia passada por esse artigo. E adiante, pessoal, ele vai falar sobre a história dos 15 séculos. Esse capítulo ele tem uma ideia, e eu vou tentar resumir aqui para vocês. Ele começa dizendo que quando o império, na época dos impérios, quando esse sistema ruiu, as igrejas disseminadas, elas também ficaram meio que em frangalhos por conta da decadência da administração romana. Mas que nessa época, pessoal, as pessoas que batalhavam pelo bem, elas eram contempladas, seja com terras, seja com títulos de nobres, seja com funções mesmo estatais, como por exemplo, na época padres viraram cartorários. E isso era comum. A igreja atribuía esse tipo de compensação às pessoas que batalhavam em nome do bem. E a ideia do artigo é falar justamente sobre o que acontece nos dias de hoje. Como nos dias de hoje quem batalha pelo mal é que tem sido mais recompensado. E tem sido recompensado de que maneira? Bom, muitas vezes utilizando até mesmo dos bons instrumentos que as boas pessoas criam, mas desvirtuando as finalidades desses instrumentos. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês um trecho. Ele diz o seguinte: um século de liberdade econômica e política é suficiente para tornar alguns capitalistas tão formidavelmente ricos que eles já não querem mais se submeter a concorrência do mercado que enriqueceu a eles mesmos. Então o que se tem aqui é essa inversão de valores que ele quer registrar nesse artigo. Antigamente você era contemplado quando você trabalha para o bem. Hoje em dia, se você trabalha para o mal,
o sistema está organizado de uma forma que você ainda assim vai conseguir tirar proveito. A esse tipo de, entre aspas, capitalistas, o capitalismo clandestino, o amigos do poder, o professor Olavo atribui o nome de metacapitalismo, que é um termo que muitos de vocês já devem ter ouvido ser cunhado aí também por outros autores. E o que ele diz? Que essa nova aristocracia, a dos megas capitalistas, ela surge exatamente com um sentido contrário do que a aristocracia na época da igreja. Se naquela época os bons homens eram premiados com terra, com uma fração do poder, exercendo cargos, etc., atualmente isso já não mais ocorre. É essa elite econômica que domina, que dá as cartas dentro do poder como um todo. Então, ele finaliza dizendo que não é nem um pouco nobre que essa nova aristocracia ela não nasce como a anterior da igreja, que dizia muito mais respeito ao heroísmo, que era premiado pela igreja. Hoje em dia, o globalismo ele nasce da premeditação maquiavélica fundada nos próprios interesses de cada grupo. E por fim, pessoal, essa é a ideia que eu tinha que passar para vocês. Eu vou abrir espaço agora para o André continuar sobre o tema.